Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era conhecida estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 4º domingo do Advento. Já estamos às portas do Natal e os nossos olhos hoje se voltam para a Virgem Maria. Vocês lembram que eu já falei aqui que o tempo do Advento ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, até o dia 16, inclusive, o tempo do Advento, ele é um tempo mais penitencial, ele é um tempo mais de preparação escatológica, e a figura que é mais central neste tempo, até o dia 16, inclusive, é a figura de João Batista, que nos chama à conversão, que nos prepara para a vinda do Senhor, e que nós aplicamos para a segunda vinda de nosso Senhor, para o encontro escatológico com Deus. Pois bem, escatológico no sentido de que o encontro no fim dos tempos com Deus, quando virá julgar os vivos e os mortos. Pois bem, isso é até o dia 16. A partir do dia 17, nós começamos a chamada Semana Santa do Natal. Sim, nós não temos apenas Semana Santa no Advento. Nós temos também a Semana Santa do Natal, e ela começa no dia 17. E este domingo que cai na Semana Santa do Natal, é este domingo que se caracteriza, então, pela figura da Virgem Maria. Pois bem, vamos então lançar os nossos olhos sobre a liturgia da palavra e ver o que Deus tem para nos ensinar por meio da palavra de hoje. São Bernardo uma vez disse que Deus não se deixa vencer em generosidade. Isto é, quando nós somos generosos com Deus, Deus se torna mais generoso ainda conosco. Se nós fazemos uma pequena coisa por Deus, Deus na sua generosidade, Ele faz muito mais por nós. Por quê? Porque Ele nunca é vencido em generosidade. Pois bem, acredito que esta é uma boa frase com a qual nós podemos começar a primeira leitura de hoje, que diz: Davi, aqui já grande, já um rei
conhecido e aclamado, já com o seu reino bem estabelecido, ele diz aqui, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1: tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: vê, eu moro num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Isto é, a arca de Deus, que continha, era uma tenda que guardava a arca da aliança, e a arca da aliança estava numa tenda do lado de fora do palácio. E Davi diz: não é justo de que a arca de Deus esteja numa tenda e eu more num palácio. Não, eu vou construir uma casa para o meu Deus, no qual a sua tenda possa ser guardada. Ora, esta primeira palavra de Davi foi um ato de generosidade. Ele disse: eu vou construir uma casa para o meu Deus. Ele diz isso ao profeta, e o profeta diz: muito bem. Como é que diz aqui? Versículo 3: vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. O profeta volta para casa, para sua casa, e diz então que nessa mesma noite a palavra do Senhor foi dirigida a Natã. Natã foi rezar, e Deus lhe falou: aquilo que tu disseste a Davi não foi palavra minha. Interessante aqui, né, meus santos, o quanto nós precisamos pensar bem no que falamos, que podemos até mesmo dar um conselho errado, dizer que é vontade de Deus aquilo que é apenas vontade nossa. E o profeta Natã, profeta verdadeiro, profeta agradável a Deus, fez isso. Ele disse a Davi que era a vontade de Deus o que não era a vontade de Deus. Então, estava ali, versículo 3, versículo 4, Natã estava rezando, e a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: vai dizer ao meu servo Davi. Vou aqui resumir todos os versículos: que eu o fiz grande, que eu o tirei da casa do seu pai, e o tirei do pastoreio e o fiz rei, e o seu reino é poderoso, e eu digo a ele que eu lhe construirei uma casa, ele não me construirá uma casa. Aqui há um trocadilho na linguagem bíblica, porque casa e descendência são a mesma palavra. Então Davi, vamos lá, Davi disse: eu vou construir uma casa, casa no sentido de habitação, e Deus diz: eu é que vou te construir uma casa, casa aqui no sentido de descendência. Eu te darei uma descendência duradoura, e eu estarei contigo para sempre. Percebe aqui, meus santos, Davi, num ato de generosidade, quis construir uma casa, habitação para Deus. Deus, que não se deixa vencer em generosidade, diz: eu te construirei uma descendência, uma casa, e ela vai durar para sempre. E daquela casa, daquela descendência, sairia o próprio Filho de Deus. Como é que nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje? No versículo Lucas, capítulo 1, versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás, versículo 26, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Isto é, São José é da descendência de Davi, e daquela descendência nasceria
o Filho de Deus. Meus santos, quando Davi pensou em construir uma casa para Deus, e Deus, por meio do profeta Natã, lhe faz aquela profecia, ele não imaginava quão grande era a profecia. Porque o que é que Deus diz, se nós seguirmos um pouco à frente, no capítulo daqui do livro de Samuel, Deus diz: concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os seus inimigos. Versículo 14: eu serei para ti um pai, tu serás para mim como um filho, tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. E a respeito de Jesus, Deus diz: e o seu reino não terá fim. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre todos os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando Davi escutou que o reino dele duraria para sempre, ele não imaginava que o reino dele duraria para sempre, isto é, que não teria fim, porque o próprio Filho de Deus faria parte da sua família, faria parte do seu reino. É por isso que tradicionalmente os salmos são de autoria do rei Davi. É por isso então que ele aqui canta a fidelidade de Deus. Fidelidade porque, meus santos, vamos aqui pensar direitinho, Deus prometeu isso a Davi, e quase 1000 anos depois, Deus realizou em Cristo. Mas durante esses 1000 anos, houve muitos pecados e desencontros. Pecados do próprio Davi, pecados do seu filho Salomão, e pecados dos outros reis que vieram depois. E Deus manteve a sua palavra, Deus manteve a sua promessa, porque Deus é fiel às suas promessas. Não obstante a infidelidade dos reis, de toda a família de Davi, não obstante a infidelidade do próprio rei Davi, Deus foi fiel, porque Deus havia prometido. Então percebe aqui que durante então 1000 anos, mesmo com a infidelidade dos reis que foram assumindo na dinastia davídica, Deus foi mantendo. Eu digo isso porque outros reinados, Deus, por castigando aqueles reis, Deus fez com que o reinado deles desaparecesse. Mas o reinado, a casa de Judá, continuou durante 1000 anos, até que daquela casa viesse José, que se casaria com a virgem chamada Maria, da qual nasceria o Filho de Deus, o verdadeiro filho de Davi. Então é por isso que Davi, então, no salmo de hoje, ele canta: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre. Imagine, meus santos, se Davi isso podia dizer, nós muito mais. O amor de Deus é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. A nossa lealdade é instável, porque a nossa fidelidade é imperfeita, mas a fidelidade e a lealdade de Deus são para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Deus diz: eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Quem? Davi. Davi que disse que construiria uma casa para Deus, e Deus que disse: eu que construirei uma casa para ti, uma descendência para ti. Pois bem, Deus diz, Deus repete aqui no Salmo: eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. E por que, meus santos, eu pergunto, por que Deus, de geração em geração, não obstante o pecado
de todos os reis, de geração em geração. Mas por que Deus, de geração em geração, garantiu o reinado da família de Davi? Porque daquela família viria o Salvador. Daquela família viria Jesus. E para que a salvação se realizasse, era necessário que esta promessa se cumprisse. Meus irmãos, quando nós ouvimos essas palavras, também o nosso coração, também do nosso coração deve brotar alegria. E se do seu coração não brota alegria, se você ouve isso e o seu coração não se alegra, peça a Deus a visão espiritual. Imagine, apenas com um olhar histórico, eu estou falando, é claro que isso aconteceu há muito mais tempo, porque Deus, desde sempre, Deus sonhou com amizade comigo. Deus, desde sempre, Ele nos sonhou no céu. Mas num olhar histórico que nós estamos tendo aqui, durante 1000 anos, Deus preparou a nossa entrada no céu. Porque a vinda de Jesus para a terra era para que nós pudéssemos entrar no céu, já que nós estávamos entregues aos nossos pecados. Imagine, meus santos, às vezes, quando alguém vem em crise matrimonial, e ali está ali conversando comigo, e eu relembro a mulher ou ao marido, que eles fizeram uma promessa por toda a vida. Não está no rito do matrimônio, né? Mas é uma palavra muito adequada, até que a morte os separe, por toda a vida. E a pessoa geralmente diz assim, quando ela está em crise, ela diz: ah, padre, por toda a vida. Por toda a vida é muito tempo. Amar uma pessoa por toda a vida é muito tempo. Pois bem, meus santos, Deus nos amou sempre, mas aqui, neste olhar histórico que nós estamos fazendo, por 1000 anos, Deus nos amou, não obstante o nosso desamor. Por 1000 anos, Deus preparou a entrada dele no nosso coração, não obstante o nosso fechamento. Então peça a nosso Senhor, nesta preparação para o Natal, em que nós nos preparamos para a chegada de Deus, que você se abra para Cristo, que você se abra para Deus, que a dureza do seu coração e que as suas infidelidades sejam tiradas da sua vida, como nós cantamos aqui na 4ª antífona do Ó. Já é a 4ª, cantamos ó sabedoria, cantamos ó raiz, ó Adonai, ó raiz de Jessé, ó chave de Davi, que abris e ninguém fecha, que fechais e ninguém abre. Devemos pedir então que, Senhor, abri meu coração para a tua graça e que ninguém feche. Abri meu coração para os vossos desejos e que ninguém feche. Abri meu coração para a obediência e a fidelidade e que ninguém feche. E fechai, Senhor, o meu coração para os desejos mundanos e que ninguém abra. E fechai, Senhor, o meu coração para todo conselho mau e que ninguém abra o meu coração aos conselhos maus. Fechai, Senhor, o meu coração a tudo aquilo que não é do vosso agrado e que ninguém abra o meu coração a nada que seja do vosso desagrado, a nada que vos desagrade. Pedir a Deus esta graça, meus santos, para que nós celebremos o Natal, senão o Natal chegará apenas no sentido cronológico. O dia 25 chegará, mas preparados para receber o Filho de Deus, nós não estaremos. Pois bem, se por um lado, na liturgia de hoje, nós vemos a fidelidade de Deus, que está ali, empenhado na nossa salvação, preparando a descendência, né, de Davi, porque por meio dela viria o seu filho, o Filho de Deus, que se encarnaria para a nossa salvação. Do outro lado, nós vemos então a fidelidade da Virgem Maria. Diz aqui que o anjo
Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Diz que a Virgem Maria ficou perturbada com aquelas palavras, porque o anjo a trata com reverência. Imagine aqui que na mentalidade judaica, quando os homens se encontram com um anjo, eles se atemorizam e até eles se curvam, porque a presença do anjo é grandiosa. Aqui é o anjo que a saúda e que diante dela se curva. Salve, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E o anjo diz então a mensagem que tinha trazido, que ela tinha sido escolhida. Encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será, imagine, a Virgem Maria era uma moça piedosa, e como uma boa moça piedosa, ela conhecia as Escrituras. Quando ela ouve essas palavras, ela imediatamente reconhece as promessas davídicas. O anjo diz para ela: o seu filho será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O reino dele, o Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o reino dele não terá fim. Ele será chamado Filho de Deus. E diante desta palavra, Deus, meus santos, espera a resposta da Virgem Maria. Nós lemos esse texto e nós não nos damos conta. Vamos lá, vamos voltar aqui, apenas olhando historicamente, porque repito, se nós olharmos a partir de Deus, Deus sempre preparou a sua salvação para nós. Mas vamos lançar apenas um olhar histórico. Durante 1000 anos, Deus esteve ali, mantendo a dinastia davídica, não obstante o pecado dos reis davídicos. Durante 1000 anos, Deus manteve a fidelidade a Davi, não obstante o rei Davi tendo pecado também. E Deus ali manteve a sua promessa. Pois bem, quando chega na plenitude dos tempos, tudo agora depende do sim daquela virgem. Se ela dissesse não, o plano de Deus não teria se realizado. Assim como Deus escolheu Davi, e para dele, da sua família, trazer o seu filho, Deus tinha escolhido Maria para que dela nascesse o seu filho, para que das suas entranhas virginais nascesse o seu filho, para que o seu filho tivesse a carne da Virgem Maria, como toda criança é formada das entranhas da sua mãe. Percebe aqui, meus santos, Deus submete o seu plano à aceitação daquela criatura, e diz então que toda a criação, é interessante aqui, São Bernardo, ele tem um texto falando sobre isso, sobre essa expectativa do sim da Virgem Maria. O anjo anuncia os planos de Deus, e o anjo fica esperando uma resposta da Virgem Maria. Pois bem, diz São Bernardo: ouviste, ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho, não por obra de homem, tu ouviste, mas do Espírito Santo. O anjo espera a tua resposta. Já é tempo de voltar para Deus que o enviou. O anjo está esperando, responde, ele tem que voltar para o céu. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação, esperamos a tua palavra de misericórdia. Também nós esperamos que a Senhora diga sim. Também nós esperamos que a Senhora seja dócil e obediente aos planos de Deus. Eis
que te é oferecido o preço da nossa salvação. Imaginem aqui, meus santos, se a Virgem Maria dissesse não, a salvação não teria entrado no mundo. Mas padre, e ela poderia ter dito não? Claro, o seu sim foi livre, o seu sim foi libérrimo, não foi apenas livre, foi muito livre. Então, Deus quis que a salvação do mundo, que Cristo, entrasse no mundo por meio da Virgem Maria, mas antes pediu permissão a ela, porque Deus não nos obriga a fazer a sua vontade. Então, continua São Bernardo: eis que te é oferecido o preço da nossa salvação. Se consentes, se aceitas, seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo eterno, mas caímos na morte. Com a breve resposta tua, seremos recriados e novamente chamados à vida. É por isso que o sim da Virgem Maria, nós meditamos tanto no sim da Virgem Maria. Por quê? Porque ela disse sim, a salvação veio para nós. Se ela tivesse dito não, nós estaríamos ainda nos nossos pecados, destinados ao inferno, sem que as portas do céu tivessem sido abertas para nós, porque as portas do céu foram abertas para nós quando Jesus se fez homem para a nossa salvação, quando Jesus se entregou na sua paixão, morte e ressurreição. Mas isso só aconteceu porque ela disse sim, aceitando gerar no seu seio, no seu ventre, o Filho de Deus. Então continua São Bernardo: ó Virgem cheia de bondade, o pobre Adão, expulso do paraíso, com a sua mísera descendência, implora a tua resposta. Abraão implora a tua resposta. Davi implora a tua resposta, porque de nada teria servido Deus ter mantido a descendência de Davi, se a resposta da Virgem Maria tivesse sido negativa. Então, Adão implora, Abraão implora, Davi implora. Os outros patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da sombra da morte, suplicam essa resposta. O mundo inteiro espera, prostrado aos teus pés. E não é sem razão, pois de tua palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão, de toda a tua raça. Percebe aqui, meus santos, que se de um lado nós vimos a fidelidade de Deus, por outro lado nós vemos a fidelidade obediente da Virgem Maria, que diz sim aos planos de Deus, para que a sua vontade nela seja feita. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Meus santos, nós estamos nos preparando para o Natal, e esta graça é oferecida para todos nós. Graça esta, repitamos aqui no contexto histórico, que há 1000 anos Deus preparou, que apresentou para a Virgem Maria, que ela disse sim, que foi oferecida a nós, mas que se nós não abrirmos o nosso coração para receber esta graça, ela será inócua em nós, ela não terá efeito em nós. Todo o plano de Deus, toda a preparação generosa de Deus, não terá efeito na nossa alma. Por quê? Porque nós não nos abrimos à graça. Meus irmãos, voltemos os nossos olhos para Jesus, chave de Davi, e peça, mas peça com a sua simplicidade. Você percebe que o seu coração está fechado à graça de Deus, que não obstante tudo isso, parece que a sua alma não engata, parece que você não pega ritmo. Peça a Deus: meu Deus, abri meu coração para que eu deseje as coisas do céu, abri meu coração para os desejos das coisas do alto. E você pode fazer essa súplica com toda a simplicidade. Meu Deus, fechai meu coração para aquilo que é mal. E se você percebe que você precisa se confessar, você vai se confessar. Está havendo aqui do lado de fora
confissão. Você não vai celebrar esse Natal em pecado mortal. Você não vai celebrar, você não pode celebrar este Natal com as trevas do pecado na sua alma. Você não pode, não é justo. É uma ingratidão sem tamanho você celebrar o Natal com as portas fechadas para a luz de Deus. O Senhor é a chave, Ele quer abrir, a porta será destrincada, mas é você quem puxa essa porta, quem abre. Eis que estou à porta e bato. A porta está destrincada, não tem trinco. Ele é a chave de Davi, Ele abre, e ninguém mais pode fechar o nosso coração, só nós mesmos. O diabo não pode fechar o nosso coração, não. Se nós, movidos pela graça de Deus, dissermos: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero a minha amizade contigo, eu quero que tu entres no meu coração, o Senhor entrará. Então você que está aqui e diz: Padre, eu estou em pecado, pois você vai se confessar, você vai lá para fora. Ah, Padre, eu vou tirar meu pai da forca daqui a pouco, eu não posso. Então você vem mais tarde, às 5 da tarde tem confissão. Você vem se confessar para se preparar para o Natal. Tem uma antífona, eu até marquei aqui, tão bonita, agora, do tempo do Natal, que diz: purificado seja o nosso coração, para irmos ao encontro do Senhor, o grande Rei, porque Ele vem sem mais tardar. Isto é, Jesus que vem, nós que vamos. Jesus que vem, mas nós, purificados nos nossos pecados, vamos ao seu encontro. Então precisamos, meus santos, nos preparar. E se então, em estado de graça estivermos, supliquemos a Deus que Ele coloque a alegria da sua amizade no nosso coração, que Ele coloque o desejo de celebrar e celebrar bem este Natal, que Ele coloque no nosso coração a fidelidade de José e a fidelidade de Maria, a obediência de José e a obediência de Maria, para que nós de verdade, com alegria, possamos celebrar este Santo Natal. Que São José e Nossa Senhora intercedam por nós, para que, como cristãos católicos, bem possamos para o Santo Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.